No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este obituário homenageia José Antônio Ferreira, falecido ontem em sua casa de Pedra Branca, vila do interior paulista. José Antônio nasceu em uma quarta-feira chuvosa na pequena cidade de Santa Esperança, em Minas Gerais, no ano de 1948. Era filho de um professor e de uma dona de casa, ambos mortos há muitos anos. José Antônio cresceu entre os aromas do pão fresco que sua mãe preparava todos os dias, entre as tábuas rangeiras da casa velha e à noite ao lado do rádio de pilha. Era um menino calmo, leitor assíduo e apaixonado por histórias de aventuras. Seu sonho era ser escritor, mas seu pai o encaminhou para a vida acadêmica. Assim, José Antônio completou seus estudos em letras no Instituto de Educação de Belo Horizonte, onde se doutorou em História e Literatura. Dedicado ao ensino público, José Antônio foi professor de História por mais de 40 anos, moldando gerações de alunos que *start assista. Lembram-se dele com afeto e gratidão. Ele ensinou em várias escolas do interior de Minas Gerais e do estado de São Paulo, sempre buscando incentivar o interesse pelas letras e pela história. Em 2015, foi homenageado como professor emérito da Rede Pública de Ensino Mineira por seu trabalho incessante e dedicação ao aluno. Fora do ambiente escolar, José Antônio também era conhecido pela sua paixão pela leitura e escrita. Ele era um entusiasta da literatura brasileira e gostava de compartilhar os livros que adorava com seus amigos e parentes. Sua coleção pessoal de obras de Machado de Assis, Jorge Amado e Manuel Bandeira foi a base da biblioteca do Colégio Estadual Antônio Vieira, onde ensinou por mais de uma década. Em 2005, José Antônio recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho como educador e divulgador da literatura brasileira. Ele também foi agraciado com o título de cidadão honorário em sua cidade natal por contribuição à cultura local. A vida de José Antônio não corria apenas pelo ambiente escolar e literário. Ele também era conhecido como amante das flores e dos frutos do solo. Em suas horas vagas, ele cuidava da sua horta em Pedra Branca, produzindo abóbora, tomate e ervilhoca para os seus alimentos diários. José Antônio deixou a vida no ano de 2021, deixando um legado de amor às letras, à história e à educação. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz do canal Futura após a notícia de sua morte. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida e obra, chamando-o de um grande educador brasileiro. Aos seus familiares e amigos, José Antônio foi um homem leal e dedicado, que gostava de compartilhar momentos tranquilos na presença do velho relógio de Cuco ou entre as prateleiras do ateliê. E para os alunos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, ele foi uma figura inspiradora e um modelo a ser seguido. Já no céu, José Antônio pode ser lembrado através da música tocada no violão, do cheiro do café na manhã cedo, ou pela neblina que se dissipa com o amanhecer. Ele foi um verdadeiro homenageador de talentos e ajudou muitas pessoas a descobrir seu potencial. Seu legado viverá para sempre nas vidas das pessoas que conheceu, e suas obras literárias continuarão a inspirar gerações futuras. Esta manhã, a senhora Maria Fernandes faleceu em seus 85 anos de idade, depois de uma vida longa e plena de amor, cultura e serviço à comunidade. Maria nasceu em Vila Esperança, um pequeno bairro no sul da cidade de São Paulo, filha de pais humildes que trabalhavam na feira ao ar livre do centro da cidade. Cresceu acompanhando os pais nos estandes e aprendendo com eles o valor das relações humanas, a importância do trabalho duro e a necessidade de se manter fiel às tradições familiares. A senhora Fernandes cursou medicina na Universidade Estadual de São Paulo e dedicou seus 50 anos de vida profissional ao atendimento das comunidades mais carentes da região metropolitana. Ela se tornou conhecida como médica do povo,
por sua dedicação sem compensação financeira em clínicas gratuitas, escolas e favelas. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicado serviço à saúde pública. Ela também foi homenageada com o Prêmio Jabuti por seu livro Vida e Morte em uma Clínica Popular, que narra suas experiências ao longo dos anos trabalhando na frente das linhas de pessoas cansadas, doentes e esperançosas. Maria era conhecida por sua habilidade de meio armadilha em reuniões sociais, sempre com um sorriso no rosto e uma risada próxima. Seu lar era um refúgio para os que procuravam consolação ou simplesmente um abrigo do frio de inverno paulista. Há cheiro de café coado na cozinha, o som da chuva batendo no telhado de zinco, as toalhas de crochê sobre a mesa, eram sinais de vida e amor que ela disseminava por todos os cantos de sua casa. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional, e a senhora Fernandes se tornou um exemplo para muitas jovens mulheres que desejavam seguir o mesmo caminho. No telejornal da Globo, foi relatado que ela havia legado sua casa e todo o seu acervo bibliográfico às futuras gerações de médicos, com o propósito de incentivar a leitura e o estudo na comunidade. Maria Fernandes era conhecida por seus amigos como a Senhora das Orquídeas. Criava mais de 100 espécies diferentes em seu quintal, cultivando-as com cuidado e dedicação sem paralelo. Ela também adorava escrever poemas sobre as flores e lembrou-se de uma das suas obras favoritas. As orquídeas são sonhos que se tornaram realidade, delicadas e belas. A senhora Fernandes é lembrada como uma mulher forte, bondosa e com um coração carinhoso. Sua presença é sentida em todas as pessoas que conheceu, e sua memória vive pela marca que deixou nas vidas das pessoas. Ela é lembrada como uma mãe para muitos, e seu legado viverá para sempre através dos corações que ela tocou ao longo dos anos. E hoje, em sua casa, com a luz caindo sobre o piano velho e as ervas secas na prateleira acima, tudo lembra de uma vida dedicada às artes, à cultura e ao amor. E é assim que Maria Fernandes vive para sempre, como um símbolo da força humana e do legado que cada pessoa pode deixar no mundo. Alexandre Nero, uma flor de lote, brotou entre as areias do Brasil, onde a vida corre em ritmo sincopado, enquanto o sol se esfrega no mar e o samba batem nas ruas. Era uma espécie de promessa da vida, um sonho encarnado, um menino que cantava, atuava, dançou, escreveu. Um menino que sabia que sua voz iria reverberar pelos corredores do tempo e pelos cantos dos corações. Nascido no meio do caos e da magia de uma cidade carioca, ele cresceu entre os ecos dos estádios, as harmônicas da natureza e as melodias do passarinho que cantava ao amanhecer. O futebol, a música e o teatro foram seus companheiros inseparáveis, enquanto sua alma se alimentava das cores vibrantes de uma cultura que deslumbrou o mundo. Ele se tornou um ídolo da juventude, um símbolo de sonhos alcançados e paixões vivenciadas. A cada atuação, a cada canção, ele deixava para trás um rastro de emoções que se espalhavam pelo país como o sossego das águas do Amazonas. Seu talento multifacetado lhe rendeu o respeito da crítica e o carinho do público, transformando-o em um verdadeiro herói nacional. A voz de Alexandre, como a da terra que o nutriu, é uma mistura harmônica de força e delicadeza, de amor e tristeza, de esperança e saudade. Seus personagens, como as folhas que caiam no verão, deixam um legado de emoções inesquecíveis, que se entrecruzam com a vida do ator e tornam-se parte da sua história única. E ele continua, como sempre, cantando, atuando, vivendo. Cada dia é uma oportunidade para deixar a marca da sua arte no mundo, cada palavra, cada nota, um registro do seu caminho. Eis porque Alexandre Nero não é apenas um nome, mas uma lembrança viva, uma promessa eterna de amor, esperança e emoção. Ele é a poesia do Brasil cantada na noite mais escura, a luz que brilha no coração dos homens. Em Curitiba, aquela cidade amada por seus bairros coloridos e suas avenidas vibrantes, surge Alexandre Nero, fruto da alquimia de um amor sincero e de um sonho ardente. Ele nasce em uma casa pequena, mas cheia de amor e música, onde o silêncio é uma espécie de mito e a vida vive a ritmo de cordas tocadas com paixão. Naquele lar, as tardes eram pintadas por som de violões e vozes unidas em coros, enquanto os pés dançavam em sintonia com o batucada do coração. A infância de Alexandre se desdobra contra esse cenário marcado por brincadeiras na rua, festas escolares e serenas tardes de domingo, enquanto a luz do oeste banha as janelas das casas vizinhas.
Ele, um menino encantador, com olhos que brilham como estrelas no firmamento paranense, mostra-se desde criança carismático e sensível. A arte se instala dentro dele, naturalmente, como o sol se reflete em um espelho dourado. E o canto? Ele nasce em sua boca, como flores nascem da terra, com a mesma facilidade e majestoso destaque. Em sua família, a música é como a água que dá vida ao mundo, um elixir que bebem todos os dias, enquanto compartilham momentos de amor e emoções intensas. Eles cantam juntos, tocam violão, contam histórias e se riem muito. Nesses serões familiares, Alexandre revela sua aptidão para a música e o canto, despertando admiração e aplausos espontâneos dos presentes. Como uma flor que emerge de terra fértil, ele se eleva, vivo e radiante, sintonizado com batucada do coração, dançando a vida em ritmos vibrantes e melodias inesquecíveis. E é assim que nasce a lenda de Alexandre Nero, um poeta encantado da música brasileira, cujo nome sinônimo de talento e carisma, cantando a história de uma vida cheia de amor e harmonia. Alexandre Nero, naquela juventude iluminada por sonhos ardentes e ansiedades fervorosas, percorria os cativeiros do conhecimento como um alquimista em busca da formulação perfeita do seu ser. Sendo assim, escolheu o teatro como sua catedral, onde as palavras, movimentos e expressões eram seus sacramentos. As oficinas de teatro, como tesouros escondidos em cavernas escurecidas do espírito, eram a chama que acendia seu fogo interior, queimando as camadas da ignorância e abrir caminhos para o conhecimento. O som dos instrumentos musicais, como o misterioso ronco da guitarra, foi um sol marciano, que iluminou o céu da sua alma com uma luz que o inspirava a voar. As dificuldades financeiras e o estereótipo do sucesso que parecia sempre distante, como um castelo no horizonte, eram os dragões que ele enfrentou sem medo. Mas o apoio de professores e amigos, como raízes sólidas em terra, sustentavam-no, garantindo-lhe a força para seguir em frente. As apresentações amadoras, como um ritmo de tambor que vibrava nos ossos da alma, foram as batidas do coração que o animavam, e seus primeiros grupos teatrais e musicais estudantis, como esplendorosos edifícios de cristal em seu rosto interior, moldaram sua identidade artística. Todas essas experiências foram as pedras que ele utilizou para construir o monumento da sua determinação, como uma colossal estátua erguida no meio de um mar de incerteza e medo. E a construção desse monumento foi fundamental para o fortalecimento de seu caráter, impelindo-o a seguir o caminho das artes, mesmo quando as ondas da vida pareciam ameaçar o barco do seu sonho. E é assim que Alexandre Nero, com a força de sua alma brasileira, impelido pela música, apoiado pelos palcos teatrais, sustentado pelo sol nascente da sua terra e iluminado por uma luz interna, seguiu em frente, buscando realizar o seu sonho, saindo vitorioso dos desafios que enfrentou. Alexandre Nero, o nome já resplandece como um astro no firmamento das artes brasileiras. Nascente do sol quentinho de São Paulo, surgiu este homem que, com suas mãos e coração cheio de pétalas, compôs uma obra de arte que ainda resplende em nossa memória coletiva. O tempo parece suspenso quando olhamos para o rosto daquele jovem artista crescido entre sons e cores do Brasil, onde a samba é a batucada do coração e o futebol, a balada de nossas ruas. Ele viveu aqueles instantes que se tornam epifania, quando a vida nos toca em uma corda vibrante e nos faz sentir que o mundo inteiro é um violão que canta em nós. Na tela da TV, Alexandre Nero transformou-se em personagens que voaram pelo céu da ficção, em novelas como Império e Salve Jorge. Cada papel foi um cruzamento de caminhos, onde o ator desempenhou o papel do alquimista, transformando a vida em artesia e os sentidos em poesia. Ele interpretou homens complexos, contraditórios, como nosso próprio coração quando ele se abre às infinidades da emoção. E o prêmio veio, como a chuva após a tempestade. O reconhecimento por sua arte, pela crítica e pelo público, foi um coro que encantou as nuvens e iluminou o horizonte de Alexandre Nero. Ele se consagrou e, com isso, abriu portas para outros talentos, como uma luz guia na noite das expectativas. Paralelamente à sua carreira de ator, Alexandre cultivou a música, um outro brilho em seu firmamento artístico. Seus álbuns são sonhos pendurados nas árvores do tempo, onde poesia, ritmo e identidade própria se misturam em uma harmonia que chama a alma. Esse duplo talento consagrou como um dos artistas mais completos de sua geração, capaz de viver e resgatar diferentes áreas da cultura brasileira. A vida é assim, um solitário correr por rua,
com a mão no pulso do tempo, que nos leva para nossa própria maturidade artística. Alexandre Nero mostrou-nos o caminho, levantando a pena e escrevendo em nós os sonhos de uma vida cheia de magia e belas lições de vida. Ele é um testemunho de que o Brasil não se esgota em suas crises, mas sim renasce eternamente através do amor por nossa cultura e pela busca pela perfeição artística. E ele continuou correndo, com a mão no pulso do tempo, saindo do solitário da maturidade artística para o horizonte iluminado pelo reconhecimento e amor de todos que _start assista, que tiveram o privilégio de presenciar seu caminho. Alexandre Nero é uma luz que brilha em nossa vida, um olhar que nos faz ver que a magia do Brasil vive no coração de cada um de nós. E é justamente por isso que sua arte vive e respira com vida própria, sem esquecimento e eternamente presente. E o tempo parece suspenso quando olhamos para o rosto daquele jovem artista crescido entre sons e cores do Brasil. Ele é um testemunho de que a vida pode ser uma obra-prima, se temos coragem de acreditar nele e no poder da nossa própria criatividade. E é justamente por isso que Alexandre Nero continua sendo um ícone da cultura brasileira, um símbolo da emoção e do amor pelas artes que nos movem e inspira nós mesmos a busca pela perfeição artística. E no fim, ao olhar para o rosto de Alexandre Nero, sentimos a força da vida em nós, a chama da paixão por nossa terra e a certeza de que o Brasil é um poema que só ele pode escrever com seu talento e amor infinito pela arte. E é justamente essa força vital, esse espírito de lutar pelo sonho que acordamos todos os dias, que faz dele um ícone do nosso tempo e um símbolo do coração brasileiro. Alexandre Nero deixa como legado uma contribuição valiosa para a cultura brasileira, servindo de inspiração para artistas e admiradores que veem em sua trajetória um exemplo de coragem e dedicação. Sua arte ensina a importância da verdade, da entrega e da inovação no trabalho criativo. É lembrado não apenas pelo público por sua intensidade nos palcos e nas telas, mas também por colegas que exaltam sua humanidade e profissionalismo. Na memória coletiva, ele permanece como um criador que ajudou a tornar a cultura nacional mais vibrante e inesquecível. No Rio de Janeiro, onde nasceu esse genial ser, a vida era uma composição musical, com ritmos que dançavam em seu sangue desde os primeiros dias. A samba era o coração do carnaval, e Alexandre absorveu essa energia em suas veias. Da praia de Ipanema até o Morro do Cantagalo, a vida era um palco onde ele compunha e cantava seus próprios sonhos. Era um menino tímido, mas com um olhar vivo que revelava uma paixão por expressar-se, por contar histórias através do movimento e da música. Aos poucos, aquele timidez foi se transformando em coragem, e o jovem Alexandre emergiu como um líder no mundo artístico. Ao longo de sua carreira, ele viveu diversas metamorfoses, sempre procurando novos caminhos para exporem seu talento. A atuação foi uma das mais belas descobertas de sua vida, um meio para entrar em contato com a humanidade em seu núcleo mais profundo. Ele se transformou em personagens tão diversas quanto as cores do mar, vivendo suas histórias como se elas fossem suas próprias. Suas performances eram um ato de amor por vida, um testemunho da sua paixão pela arte e pelo Brasil. No teatro, no cinema e na televisão,